Dia Mundial de Oração, que é celebrada todos os anos na primeira sexta-feira de março. Em nome do Comic, queremos saudar a todos e a todas. A liturgia do culto do Dia Mundial de Oração, todos os anos, é preparada pelas mulheres de um país. Esse ano, a liturgia foi preparada pelas mulheres de Vanuatu. Vanuatu fica no Oceano Pacífico Sul. É um país formado por muitas ilhas. E a independência desse país aconteceu no ano de 1980. As mulheres desse país compartilham conosco suas alegrias, tristezas, a sua fé. Trazem nessa liturgia a sua experiência de vida, também os seus sonhos. Vanuatu tem muitas praias, recifes de corais com peixes coloridos, belos pássaros, frutas, nozes, enfim, um país muito bonito. Mas Vanuatu também tem tempestades tropicais, terremotos, ciclones, tsunamis e vulcões ativos. As mulheres desse país saúdam cada um e cada uma com as palavras do Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Com essas palavras, somos saudados. Elas nos lembram e nos convidam a refletir sobre que fundamento construímos a nossa vida e a nossa fé. Nos unimos, então, com tantas pessoas no mundo, nesse Dia Mundial de Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de ação de graças. Sejamos gratos pelas grandes coisas que Deus tem feito.
Santo, 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 Deus Criador do céu e da terra e tudo o que há neles. Deus está presente na história do seu povo desde ontem até hoje. Amado Deus, em quem Vanuatu se apoia, nós te adoramos. Obrigado pela comunhão entre nós e as irmãs de todo o mundo reunidas neste Dia Mundial de Oração. Obrigada pelas grandes e maravilhosas coisas em nossas vidas e em nossas nações. Tu nos concedes autoridade, sabedoria, conhecimento e entendimento para cuidar de todas as belas ilhas e países. Obrigado pelas terras férteis, pelo ar fresco, ambiente limpo, sol brilhante, mar azul e águas tranquilas das ilhas Vanuatu. Obrigado pela doce melodia dos pássaros, pelo som dos animais terrestres e pelo mistério dos peixes no mar e nos rios. Obrigado pelas cachoeiras que derramas suas águas e nos declaram serenamente a tua grandeza e poder. Obrigado pelo som das crianças cantando, rindo, gritando e pelas orações e canções dos velhos e jovens. Tudo isso manifesta a alegria do teu amor. Nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome. Estamos diante de tua casa da graça para confessar nossos pecados. Confessamos que ouvimos tua palavra, mas não a cumprimos. Frequentemente fazemos as coisas que não devemos fazer e deixamos por fazer as coisas que devemos fazer. Enfrentamos as adversidades e desafios em nossos lares e nações. Tentamos construir nossas casas pensando que estamos construindo de acordo com as palavras de Jesus Cristo. Mas, na verdade, construímos na areia. Nós queremos ser transformados, restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Deus Criador, nós confessamos que poluímos o meio ambiente e prejudicamos as criaturas do mar, jogando lixo em seus habitats. Colocamos em risco a vida marinha e arruinamos os meios de subsistências sustentáveis. Nós sabemos que podemos mudar isso. Confessamos, lamentamos e nos comprometemos de cumprir o mandato de ser bons mordomos de tua criação. Deus está procurando uma casa para morar. Qual é a casa que vocês construíram para mim? Nós chegamos humildemente diante de ti e oramos para que tu nos concedas o teu espírito de sabedoria e conhecimento. Ensina-nos a discernir a verdade. Conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a ti. Humildemente nos oferecemos para ser uma casa em que tu possas habitar. Pelo poder da tua palavra, transforma as nossas vidas e as nossas nações. Faze-nos como uma família de justiça e paz. Contemplo a tua imensa criação.
Agora vamos ouvir vozes de mulheres de Vanuatu. Meu nome é Retno. Eu sou a segunda filha de uma família de 8. Saí da escola no final do 6º ano, pois não havia dinheiro para continuar meus estudos. Minha família só tinha condições de educar meu irmão mais velho, e não eu, pois eu sou a segunda filha e mulher. Um dia ouvi dizer que havia aula de costuras para meninas em um centro local, e eu me inscrevi e fui aceita. Mas meu pai não tinha dinheiro para pagar as taxas. Fiquei desanimada, pois não tinha meu próprio dinheiro para pagar meus estudos. Eu, sinceramente, desejava melhorar minha educação, pois não havia oportunidade no sistema escolar formal. Então, voltei minha atenção para a igreja, para preencher meu desejo de aprender. Entrei para o grupo de jovens, participei de estudos bíblicos e depois me envolvi com o Ministério das Mulheres. Com essa determinação e fé em Deus, encontrei maneiras de me educar e adquirir habilidades para ganhar a vida e sustentar minha família. Agora, faço artefatos e os vendo nos mercados de mamas, onde outras mulheres como eu, com pouca instrução, podem ganhar a vida com essa nova habilidade. Eu cuido da minha família, com a qual Deus me abençoou. Meu marido e eu temos 3 filhos. Eu louvo a Deus pelas bênçãos sobre a minha vida. Agradeço a Deus por ser a fonte da minha força e por me ajudar a colocar em prática o que aprendi. Tornei-me forte e sábia no Senhor. Meu nome é Morte. Meu irmãozinho e eu crescemos em uma casa de mãe solteira. Quando minha mãe se casou novamente, ela nos deixou com nossos avós. Depois que meu pai se casou novamente, ele nos levou para morar com sua nova família. Depois que nossa madrasta deu à luz os seus filhos, sua atitude em relação a nós mudou completamente. Com mais filhos para alimentar e sem espaço na casa para todas as crianças, tive que encontrar minha própria comida nas ruas e dormir do lado de fora da casa em um barraco. Usei um velho saco de copra como cobertor para me proteger do frio. Certa vez, eu conheci alguns cristãos que me disseram que Deus me amava. Eu não conseguia entender esse tipo de amor no meio do meu sofrimento, mas decidi confiar. Eu confiava que Deus cuidaria de mim, mesmo que minha família não estivesse me abrigando. Essa confiança cresceu dentro de mim e se tornou o fundamento da minha vida. Sou farta em minha fé cristã e compartilho minha história de que devemos confiar em Deus e em sua provisão. Hoje, oro por aquelas crianças que, como eu, cresceram quase sozinhas, que possam saber que Deus as ama, e oro para que um lar para crianças possam ser providenciados em todos os países do mundo. Meu nome é Jaquelinda. Eu venho de uma vila rural. Desde pequena, sonhava trabalhar na área de turismo em Porto Vila. Eu viajei para Porto Vila para conseguir um emprego em hotelaria, mas não tenho treinamento para conseguir o emprego dos sonhos. Não tenho família aqui, por isso estou morando nos arredores da cidade. Não tenho dinheiro para acomodação adequada, comida ou para retornar à minha aldeia. Sei que esse não é o plano que Deus tem para mim. Não sei o que fazer. Oro para que a área rural de Vanuatu seja valorizada e os jovens encontrem as oportunidades que procuram para suas próprias comunidades. Creio que Deus providenciará condições para que os jovens cresçam e contribuam para o bem-estar de Vanuatu.
Vamos ouvir o texto do Evangelho, conforme o livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Palavras de Jesus. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Irmãos e irmãs no Salvador Jesus, esta palavra de Cristo marca o final do chamado Sermão do Monte. Todos os ensinamentos dele são verdadeiros, importantes e muito significativos. O Salvador chama a atenção para duas atitudes extremamente necessárias: ouvir e viver. Ouvir os ensinamentos e viver de acordo com eles. Jesus faz uma analogia usando a construção de uma casa. O homem sábio a construiu sobre a rocha e o homem sem juízo sobre a areia. Uma casa foi construída sobre um firme e forte alicerce. A outra sobre um alicerce frouxo e fraco. Caiu a chuva, diz Jesus, vieram as enchentes e o vento forte. Uma delas não caiu e a outra ficou totalmente destruída. A pergunta que precisamos fazer aqui é a seguinte: o que é ou quem é a rocha sobre a qual o sábio construiu a sua casa? A rocha é Cristo. Ele é o único fundamento para a salvação eterna. Os sábios construtores são todos aqueles que, pela fé, constroem a sua vida sobre Jesus. Construir a vida sobre Jesus começa pelo ouvir os seus ensinamentos e continua com o praticar estes ensinamentos. Isso acontece quando precisamos decidir pelo comportamento que vamos ter em nosso dia a dia. Entre outras coisas, o seguidor de Jesus irá orar, colocar suas preocupações sobre Deus, escolher a porta estreita, cuidar dos falsos profetas e amar o próximo. O Dia Mundial da Oração tem tudo a ver com o praticar daquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos amar as pessoas e orar por elas. Vamos levar a mensagem do Evangelho que trata do amor de Deus revelado em Cristo para a salvação eterna. Irmãos e irmãs, que Deus Espírito Santo nos faça compreender todos os ensinamentos de Jesus. Além de nos dar a compreensão, também nos ajude a colocá-los em prática. Fazendo isto, mostraremos a nossa fé e ajudaremos as pessoas em suas necessidades. Que assim seja. Amém. Oração com Vanuatu e o mundo. Deus eterno, Deus em quem Vanuatu se apoia, pedimos que Tu nos ajudes a permanecer em paz nos países e nas famílias. Nós entregamos os líderes e o povo de Vanuatu em Tuas mãos sábias.
viver em união, amor e paz, no contexto da diversidade étnica e cultural de Vanuatu e de muitos outros lugares ao redor do mundo. Resistir às forças das injustiças presentes nos nossos países. Dá-nos essa autoridade sobre nossas ilhas e nações. Nós lembramos que as pessoas que vivem em lugares propensos a desastres naturais e riscos de ciclones, furacões e vulcões. Nós elevamos as nossas preocupações por aqueles que são escravizados pelos vícios. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Difíceis tempos de nos unirmos em oração diante de nosso Deus e Pai. Vivemos momentos onde precisamos cada vez mais da proteção de Deus, do amparo de Deus em nossa vida. Por isso, ao final desta nossa celebração, pelo Dia Mundial da Oração, desejamos que Deus acompanhe a cada um de vocês. E que possamos não somente neste dia, mas todos os dias lembrar que precisamos sim nos unir em oração para que Deus possa nos manter na sua graça em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.